Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Bem, esse podcast que eu estou gravando hoje foi a pedido de uma colega de trabalho do Facebook que postou um negócio que eu achei sensacional, né? Mais ou menos um diálogo assim entre ela e um cliente dizendo: o cliente manda para você um e-mail dizendo: não poste nada nas redes sociais se não for eu que lhe enviar, né? Só poste nas redes sociais aquilo que eu lhe enviar. Ok, beleza. Aí, passado um tempo, o cliente retorna dizendo: estou muito insatisfeito com o seu trabalho. Você não está fazendo nada. E ela me mandou aquilo e me lembrou assim algumas séries de situações que eu já vi ocorrer com clientes e tudo mais. Porque assim, isso não é exclusividade de A ou B ou C não, gente. Tá? Isso aí, infelizmente, acontece com alguns clientes. Em primeiro lugar, porque o cliente ele não convive no nosso universo de comunicação, marketing, redes sociais. O cliente não tem esse conhecimento. Ele tem muito cliente ainda, gente, por incrível que possa parecer, por mais que vocês achem estranho, ainda tem muito cliente que acha que rede social, né, que redes sociais, que tudo isso é brincadeirinha, é coisa de adolescente, é coisa sabe, de desocupado. Ainda tem muito empresário, suposto empresário, que acha que redes sociais não funciona para a empresa dele. Não, esse negócio de redes sociais não funciona na minha empresa. Eu já escutei isso dezenas de vezes, tá? Então, assim, e eu achei muito engraçado, e aí essa colega até falou assim: Rê, grava um podcast falando sobre isso. E eu achei interessante, falei: então tá bom, vou gravar um podcast falando sobre isso, beleza. E resolvi gravar esse podcast para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de identificar alguns erros dessa nossa amiga em relação à postura dela com o cliente. Como todo mundo sabe, eu sou fã, aluno e amigo do Conrado Adolfo, que é o escritor dos 8 P's do marketing digital. E o Conrado ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é: ensine o que vende e venda o que ensinou. Isso é uma frase do Conrado que eu acho sensacional. Ensina o que vende e venda o que ensinou. Ou seja, você tem que educar o cliente. Você precisa educar o cliente. O cliente ele não vai nutrir pelas redes sociais, pelas ferramentas comunicacionais, o mesmo entusiasmo que nós, comunicadores e profissionais de marketing digital, nutrimos. O cliente não tem esse mesmo entusiasmo, ok? Isso é importante. Então a primeira coisa é você doutrinar o cliente, ensinar o cliente, mostrar para o cliente que redes sociais é uma coisa séria, comunicação empresarial e marketing nas redes sociais é uma coisa séria, de cunho estratégico, não pode ser tratado de forma leviana, sob pena de custar muito caro para a empresa, ok? Isso é a primeira coisa. O teu cliente tem que entender a seriedade das redes sociais e da comunicação empresarial nesses canais, ok? Uma outra coisa que é fundamental, que é de fundamental importância, que você precisa ter em mente, é o seguinte: você, além de educar o seu cliente, você não pode se permitir entrar numa relação com o cliente, tá ok? Se essa relação ela for claramente uma relação, vamos dizer assim, né? Que empregatícia, vamos dizer assim, de uma forma, enfim, né, que o cliente se sinta teu dono, que o cliente se sinta teu patrão. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você se permitir entrar nesse tipo de relação, você certamente terá problemas. E por que eu digo isso, gente? Muito simples. Porque essa nossa colega, ela errou muito feio. Muito feio.
Porque se o cliente dissesse, eu quero contratar você para cuidar das minhas redes sociais, mas você só pode postar aquilo que eu disser que você pode postar. Na mesma hora eu ia dizer para o cliente o seguinte, querido, então muito obrigado, mas eu vou cancelar o nosso contrato, porque não é assim que funciona. Se você quer uma pessoa para fazer isso, beleza, não tem nenhum problema, só que eu não trabalho assim. Acabou. Não, mas eu estou pagando. Não interessa. Você está pagando, mas eu não trabalho assim. Ponto. Acabou. Por quê, gente? Muito simples. Cara, não dá para você trabalhar dessa forma. A comunicação, ela é fluida. A comunicação, ela é líquida, né? Como diria Bauman. Não dá para você ficar trabalhando de uma maneira engessada, esperando o gestor mandar para você o link daquilo que ele quer que você publique. Não dá. Isso é impossível. Não dá para trabalhar assim, ok? Então, o que acontece? Considerando essa questão, eu diria para você, não faça contratos com o cliente se o cliente não entender daquilo que se trata. Primeiro, faça com que o cliente entenda aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, faça com que o cliente compreenda plenamente isso. Somente depois, se o cliente tiver essa compreensão, entender do que se trata, aí sim, você vai lá e fecha negócio com ele. Diferente disso, não dá para fazer acordo com o cliente. Não dá, porque o cliente ele não vai entender a seriedade do assunto, ele não vai entender a seriedade daquilo que está sendo colocado ali para ele, e ele simplesmente vai tratar você como se você fosse mais um par de braços. Não vai deixar você pensar. E aí ele vai castrar a sua capacidade. Então, se você vai entrar numa situação como essa com o cliente, a minha dica não entre. Não faça negócio assim, tá? Porque você vai ter problemas, tá certo? Então, assim, é o que eu diria para você. O cliente disse para você, olha, eu faço, tudo bem, beleza, ok, mas a questão é a seguinte, eu até faço, mas se você for fazer dessa forma e se você... Cara, não faz. Não faz, não vai dar certo, você vai se aborrecer, entendeu? A melhor forma de você fazer negócio com o cliente olha, você vai passar para mim uma linha editorial, ou seja, você vai dizer o que você quer que eu fale ou que eu não fale, se eu vou retweetar, se eu não vou, quem eu vou retweetar, quem eu não vou, como é que vai ser. Você vai me dar toda essa informação e aí você vai me deixar disponível para fazer o meu trabalho, tá? Porque senão não vai dar. É assim que tem que lidar com o cliente. Não tem jeito. Se você for tentar trabalhar com o cliente de uma forma diferente disso, certamente você vai se aborrecer. Então o cliente falou, você só vai postar o que eu mandar para você. Você já sabe que é dor de cabeça, nem pega esse contrato que você vai se aborrecer, ok? E assim, e é isso, gente. Cliente, infelizmente, e infelizmente mesmo, muitos clientes ainda vivem naquela coisa do tipo, eu tô pagando, eu sou o cliente, você tem que fazer o que eu mandar. Ou seja, trata o profissional de comunicação como prostituta, né? Eu tô pagando, você vai fazer o que eu mandar, ok? Beleza. Então, assim, dentro disso, o que eu tenho a dizer para vocês se você se sujeita a trabalhar dessa forma, o problema não é o cliente, o problema é você. Porque você não se respeita, você talvez não tenha qualificação suficiente e por isso você aceita pegar qualquer coisa e qualquer cliente. E aí você vai me desculpar, amigo ouvinte, mas aí infelizmente, o que eu vou dizer é grave, mas é verdade, infelizmente não há nada que diferencie você de uma prostituta de rua, tá ok? Infelizmente para você, você está trocando algo que você tem por dinheiro, simplesmente. Não há objetivo no seu trabalho, não há uma linha no seu trabalho que vai conduzir você a algo no futuro. Você não trabalha por prazer, você não trabalha por um objetivo, você trabalha por dinheiro. E as prostitutas também trabalham por dinheiro.
As pessoas que trabalham única e exclusivamente em troca de dinheiro, para mim, na minha visão, não passam de prostitutas. Se você não quer ser uma prostituta, qualifique-se, trabalhe, estude e vá em busca daquilo que satisfaz você como profissional. E o dinheiro virá em decorrência disso. Eu estou dizendo para você, se você trabalha naquilo que você gosta, o dinheiro vem. Pode até demorar um pouquinho, mas uma hora ele começa a vir. E quando ele começa a vir em uma quantidade muito melhor do que aquele que você troca pelo seu trabalho pura e simplesmente. Então o último recado é, o cliente começou a tratar você como prostituta, pegue as suas coisas, dê um tchauzinho e vá embora. Porque o cliente que trata o profissional como prostituta não tem respeito nem pelo seu trabalho, nem pelo profissional e nem pelos seus próprios clientes. Então esse não é um lugar bom, não é um lugar saudável para se trabalhar. E se você preza a sua saúde, a sua integridade intelectual, a sua integridade espiritual, a sua integridade profissional, não trabalhe para esse tipo de cliente, porque esse tipo de cliente tem que ser educado por nós, profissionais. Ele tem que entender que o nosso trabalho é um trabalho profissional e tem que ser feito de forma profissional. E se nós não educarmos o mercado para isso, a gente vai ser cada vez mais vítima desse tipo de cliente troll. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.